venho falar-vos do sistema eleitoral que é profundamente injusto, arbitrário e obsoleto. Como é que é possível que nós, na era digital, na era da comunicação, da tecnologia, ainda estejamos sujeitos a um processo eleitoral altamente burocrático e complexo, em que são necessários papéis e mais papéis ridículos? Desde logo, esse processo obsoleto, pré-histórico, tinha de ser substituído por uma forma célere de apresentação das listas. Depois das listas serem submetidas ao respectivo tribunal da comarca, em cada círculo, imprimem-se logo os boletins de voto, mesmo sem os tribunais terem aprovado as listas. E muitas vezes sucede que alguma lista de algum partido é rejeitada e ela consta no boletim de voto. Tudo isto é um perfeito absurdo. Todos os tempos próprios do calendário eleitoral deviam ser reajustados e todo o processo de apresentação das listas tinha de ser otimizado e modernizado, porque o que está não faz sentido. À parte isso, temos a questão da lei da paridade. O espírito desta lei é garantir a presença de mulheres nas listas eleitorais e, consequentemente, na Assembleia da República. Como se as mulheres precisassem de ser assim como uma espécie protegida. É um atestado de minoridade. Isto, como digo, para defender as mulheres supostamente, o que não é uma defesa, mas é uma ofensa. Significa que se uma lista eleitoral não tiver 40% de mulheres, a lista é rejeitada e o partido não pode concorrer nesse respectivo círculo eleitoral. Ou seja, há uma interferência direta da lei na vida interna dos partidos. Os partidos é que têm de saber quem é que querem submeter à sua lista de candidatos e não haver uma imposição à força, quer se queira, quer não, de 40% de mulheres. Fora isso, essa mesma lei não permite que haja mais do que 2 pessoas seguidas do mesmo sexo na ordem da lista de candidatos. Ou seja, um partido não pode apresentar, por exemplo, o número 1, o número 2 e o número 3 de uma lista, homens ou mulheres. Tem forçosamente de intercalar um dos sexos após 2 elementos consecutivos do outro sexo. Mais uma vez, é uma intromissão na organização interna e na liberdade interna de um partido. Porque carga d'água é que, por exemplo, o número 3 de uma lista tem de ser à força uma mulher, porque de contrário a lista é rejeitada, se o partido entender que é mais útil que o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 sejam homens, por exemplo. Isto é absurdo. Vamos agora falar de profundas injustiças, de representatividade. Se não, vejamos. Neste momento há mais de 1,5 milhão de portugueses emigrados. Isto porque a pátria não se comporta como uma mãe para os seus filhos, mas como uma madrasta. Isso obriga os portugueses a abandonar a sua pátria e a emigrar. E a verdade é que mais de 1,5 milhão de portugueses estão lá fora. E esse 1,5 milhão de portugueses só elege 4 deputados. 4. O Círculo Eleitoral do Porto, por exemplo, também é composto por cerca de 1,5 milhão de eleitores. Só que elege 40 deputados. Portanto, vejam bem a diferença entre o que é 1,5 milhão de portugueses expulsos do seu país só poderem eleger 4 deputados e no Círculo do Porto, por exemplo, que tem um número semelhante de eleitores, eleger 40. Ou seja, há aqui uma grande disparidade. Importa referir também outra questão que é da maior importância, que é o facto de portugueses de papel, isto é, que não são portugueses de raiz, não são portugueses de sangue, são aqueles a quem foi dada criminosamente a nacionalidade portuguesa, têm direito de voto. Ou seja, estamos a dar decisão, através do voto, a centenas de milhares de imigrantes que nada têm a ver connosco, com a nossa cultura,
com a nossa etnia, com nada. Portanto, isso também teria de acabar, já que está cometido o crime de dar nacionalidade, que por nós seria retirada, mas pelo menos que esses não pudessem votar, que só pudessem votar os portugueses de raiz, aqueles que são portugueses de sangue, e não os que receberam nacionalidade por via administrativa. Fora isso, a existência de círculos eleitorais é completamente absurda, é criminosa e só favorece os maiores partidos, os 2 ou 3 maiores partidos, porque isso gera uma dispersão de votos que não servem para eleger deputados, o que leva a que muita gente em círculos eleitorais menores abdique de votar naquele partido que prefere para votar estrategicamente num partido que tenha possibilidades e que esse eleitor entenda que é uma segunda escolha. Coisa que eu pessoalmente não compreendo, mas pronto, mas é assim que as pessoas pensam e isso gera uma profunda injustiça e uma desigualdade. Por isso é que agora, nestas últimas eleições, o JPP elegeu um deputado com apenas 18 mil votos no Círculo Eleitoral da Madeira e tem havido partidos com 80 mil votos, com 90 mil votos, com 100 mil votos a nível nacional e que não elegem um só deputado. O que nós sempre defendemos é a abolição dos círculos eleitorais e a existência de um círculo nacional único, um só, em que todos os votos contem, todos, desde os votos da imigração às ilhas, ao Algarve, ao Minho, todos os votos contam para um círculo único e aí não há dispersão de votos. E por outro lado, também sempre defendemos a abolição do complexo método de Ondet, que obriga a umas fórmulas matemáticas que favorece também os partidos maiores. Nós defendemos a proporcionalidade rigorosa entre o número de votos e o número de deputados eleitos. Uma proporção rigorosa. Para que complicar? Torna-se muito mais justa, transparente e evidente esta representatividade. No entanto, os partidos do arco do poder têm-se blindado com isto. O que é facto é que, muitas vezes, alguns agentes políticos ou comentadores falam destes absurdos da lei eleitoral nestas épocas de eleições e tudo continua na mesma, depois o assunto é esquecido, chega-se à eleição seguinte, voltam a falar e tudo continua na mesma. Não há, por parte de quem tem poder, vontade ou coragem política para mexer neste processo e nesta lei. Mas eles estão-se nas tintas, porque sabem bem que vão ter sempre deputados. E isto é extremamente injusto. Por fim, também há a questão das subvenções do erário público aos partidos políticos. Os partidos que têm subvenção estatal do erário público, ou seja, dos nossos impostos, recebem um pouco mais de 3 euros por cada voto todos os anos. Um partido que tenha recolhido 1 milhão de votos, por exemplo, recebe cerca de 3,5 milhões de euros todos os anos dos nossos impostos. Se o sistema de regime está construído com base em partidos políticos, é natural que esse próprio regime arranje mecanismos para financiar o seu funcionamento. Isso não está errado. O que está errado, do meu ponto de vista, é o valor atribuído a cada voto. É um exagero. 3 euros e qualquer coisa. Por isso, aquilo que eu defendo, nós sempre defendemos, é a redução da subvenção pública para 1 euro por voto, ou seja, a bater para 1/3 do valor praticado atualmente, e todos os partidos, sem exceção, terem direito a subvenção. Porque é uma profunda injustiça, é uma arbitrariedade só se dar subvenção aos partidos que alcancem mais de 50 mil votos ou que tenham representação parlamentar. A questão que se coloca é esta. Os eleitores nesses partidos têm mais direitos do que os eleitores dos partidos que estão fora disso? Ou seja,
Um partido que tenha obtido, por exemplo, 20 mil votos, esses eleitores são de segunda categoria? Esse partido não tem direito a subvenção. Porquê? Por esse mesmo motivo, nós sempre defendemos que todos os partidos, sem exceção, devem ter direito a subvenção consoante o número de votos que alcançaram. Se o partido alcançou 1 milhão de votos, esse partido receberia 1 milhão de euros por ano do erário público. Mas um partido que tenha obtido 10 mil votos receberia 10 mil euros por ano. Isto é que é justiça. Concluindo, nós sempre defendemos que o atual sistema eleitoral e de financiamento dos partidos políticos é profundamente injusto, é profundamente desigual, é obsoleto e é completamente absurdo. E é lamentável que muita gente só levanta a voz nestas ocasiões e depois, tendo poder para mudar as coisas, não o faça. Só para concluir, lembrar que estas eleições antecipadas tiveram origem em birras de caprichos e de infantilidade irresponsável dos políticos, custaram mais de 25 milhões de euros ao país. Brinca-se assim com o erário público. Dito isto, despeço-me. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser.